Estamos retornando aqui o nosso programa Na Dose Certa com o Dr. Emanuel. Emanuel, você começou a comentar agora há pouco dois assuntos que são muito interessantes. O primeiro, que é a qualidade dos exames prestados. A gente que começou a fazer ultrassom no século passado, a gente vê que a qualidade dos aparelhos hoje são... É uma coisa, a tecnologia evoluiu muito, né? Não dá nem pra gente comparar, né, mano? E você faz os exames, todos os exames você faz lá na Ecocenter, no Instituto, você faz os exames mais voltados para a obstetrícia? Eu tenho uma preferência e me dedico mais aos exames ligados à mulher, ginecologia e obstetrícia. Mas também faço muitos exames de mama e os exames de abdômen, né? Tanto em homem como em mulher. E isso veio somar muito, né, aí no meu trabalho, né? É muito importante você fazer também o abdômen. Não, pode continuar. Eu ia falar isso, é que a imagem realmente modificou muito a qualidade do atendimento. E hoje, assim, a demanda é muito grande em relação a isso. Uma das coisas que as mães sempre devem chegar aqui no teu consultório e perguntar é sobre o rostinho do bebê. O famoso exame 3D. Como é que você orienta essas mães, em que época elas devem fazer o exame 3D? Porque não adianta fazer muito no início, porque a criança às vezes não tem aquele rostinho redondinho ainda, e às vezes lá no final também já não fica legal, porque a criança está muito grande, com pouco líquido dentro da barriga. Explica isso para as mães. Toda mulher, quando está grávida, ela quer ver o rostinho do bebê. Então existe uma época melhor para a gente fazer o 3D, uma faixa de 30 a 32 semanas, você tem uma boa relação de líquido, isso ajuda o exame, o bebê, normalmente você consegue fazer uma boa foto. Agora, é óbvio que a mão do bebê no rosto, a gente não consegue tirar, né? Mas, nem com Photoshop. Nem com Photoshop, não dá. Mas é uma época bem interessante para a gente fazer. Então, assim, quem quer fazer isso é bastante interessante. Só para lembrar que não é só porque é bonitinho o exame. Tem uma finalidade. Existe uma finalidade. O exame de 3D, ele te dá uma qualidade de diagnóstico realmente melhor do que o exame básico. Não é que o exame básico não resolva as coisas, resolve. Mas você consegue ver com maior clareza algumas coisas fazendo o exame de 3D. Por exemplo, se você tem uma fenda palatina, se você tem uma malformação no pé, existem algumas coisas que você consegue visualizar melhor no exame de 3D. Tá? Apesar das pessoas só se importarem com 3D pelo rostinho, realmente pela estética. Mas é um exame bastante interessante. E o exame 3D ele também pode ser feito em outras situações, para avaliação ginecológica, se o útero tem malformação. Sim, a gente, por exemplo, o exame transvaginal, até a qualidade do exame de 3D do útero, a imagem é semelhante à mais da ressonância magnética. Quando você consegue delimitar do diagnóstico. E a imagem também. Por exemplo, a qualidade, você visualiza o útero para ver se é um útero que tem alguma septação, alguma alteração na forma dele. A gente consegue ver muito bem isso através do 3D e evita de fazer uma ressonância magnética, que é um exame um pouco mais trabalhoso, tem que tomar contraste, entendeu? Não que substitua, mas em algumas situações você vê também. Então pode ser feito na ginecologia, avaliar o útero para a gente, por exemplo, um posicionamento de DIU, de endoceptivo, de Mirena, muito melhor de ser visto no 3D do que no exame convencional. Tem outras aplicações, um tumor, alguma localização, você vê bem, entendeu? Então, é bastante interessante a aplicação do 3D. Outra coisa que você começou a falar no outro bloco é a respeito da dificuldade do trabalho do obstetra. O quanto que o obstetra se dedica e se doa à sua clientela. E isso a gente vê que na nossa cidade isso é uma realidade, o que às vezes a gente não vê em outras cidades. Uma vez a gente estava conversando com o teu primo lá em Friburgo, e não são todos os pacientes de Friburgo que têm os celulares dos seus médicos. É verdade. Existe, assim, as pacientes elas acham que o médico é dela só. Isso é habitual, né? Queria que levasse para casa o médico. Isso não vai dar muito certo, né? Isso não pode dar certo. Mas, na realidade, o problema, nós vivemos uma situação hoje muito difícil, porque tem pouca gente querendo fazer obstetrícia. É verdade. Então, a gente, como obstetra, anda muito sobrecarregado. E existem situações que a gente não pode afastar. Por exemplo, a paciente hoje, ela é muito do convênio e não do médico. Ela gosta do médico, mas é uma paciente do convênio.
Os honorários são muito ruins, né, Maurílio? Muito difíceis. A impressão que dá é que a gente não tem reajuste que há uns 10 anos ou mais, né? Pequenos reajustes, mas coisas insignificantes. Então, assim, anda muito complicado você trabalhar. Não que a gente trabalhe pelo dinheiro, não é isso. Nós trabalhamos pela atenção ao paciente. Mas é justo que se tenha uma remuneração. E essa remuneração anda muito ruim. Então, o que ocorre? Muita gente não quer mais fazer obstetrícia porque a remuneração é ruim, você fica disponível, tem que ficar disponível e é impossível. Então, o que eu tenho procurado falar com os pacientes é o seguinte, que nós não somos onipresentes. Então, pode ser que no momento do parto, um parto que antecipe alguma coisa, que ela tem que ter o bebê com alguém da equipe. Ou do próprio plantão. E não com o próprio médico. É impossível o médico estar presente em todos os momentos. Inclusive, Manuel, no Rio de Janeiro, como você já falou, os partos são feitos pelos plantonistas, pelas maternidades que possuem os plantonistas. E a gente vem tendo algumas mudanças no nosso país inteiro. A gente já tem observado em alguns estados que, assim, a paciente particular, paciente do médico, ele vai fazer o parto, mas a paciente do convênio, eles não estão indo. Você acha que isso é uma coisa que vai evoluir para essa forma? Eu acho que sim. Há um tempo atrás, eu não me lembro se foi há uns 2 anos ou 3 anos, parece que a ANS tinha feito uma norma de que cada convênio tivesse a sua equipe de plantonistas de maternidade. Não teve uma história dessa? Você estava na Unimed? Teve, mas isso não foi para frente. Não foi para frente? Não foi para frente. Mas não tem jeito, porque como assim, a maioria dos médicos não quer mais fazer obstetrícia porque fica preso por tudo que eu falei. Ainda existe uma outra coisa. É que o obstetra ele é sempre culpado por qualquer problema que aconteça com o bebê. Sempre. Então existe também hoje uma facilidade muito grande de processo contra o médico. Isso eu ia te perguntar, que a gente chama de americanização, né, da saúde, da medicina. Esse processo parece que é irreversível. Esse processo não tem volta. E aí existe um risco inerente a qualquer tipo de situação. Por exemplo, a gente vai atravessar a rua e pode ser atropelado. Pode ser atropelado. Mas você não quer ser atropelado, mas você pode ser. O carro sobe na calçada. Nenhum médico quer que dê nada de errado. Com certeza, nem com a mãe, nem com a mãe, nem com o bebê. Mas infelizmente, às vezes, acontecem coisas que não dependem do tipo de tratamento que a pessoa teve. Então, a gente está passando um momento difícil porque se criou a ideia de que sempre tem que ter um culpado. Sim. E nem sempre tem se culpa nisso, né? Até porque o médico As fatalidades acontecem. Exato. O médico quer que tudo dê certo. Então isso vem trazendo o seguinte, como a remuneração é baixa, você tem que estar sempre presente. E existe o processo, ninguém mais está querendo fazer obstetrícia. A gente sabe de casos lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, já quase não se tem mais norte-americano obstetra. Não. Quem faz obstetrícia são os latinos. Os porto-riquenhos fazem muito obstetrícia, mexicano. Né? E existe um seguro alto para eles. E aqui no Brasil, eu não sei como é que as coisas vão continuar, mas se essa onda de processo não melhorar, eu acredito que a gente vai ter pouco obstetra no futuro. No futuro. Como a gente já tem hoje poucos pediatras. Como a gente já tem hoje poucos pediatras, que é um grande problema hoje. Que é um grande problema. Você quer ver um negócio? Como é que você consegue um pediatra para dar plantão? Os maiores salários são sempre dos pediatras. E mesmo assim você não consegue um plantonista. É verdade. É difícil, anda muito complicado mesmo. A gente vai para mais um intervalo e vai voltar falando sobre CTI neonatal.